Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em que tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus e dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, olha, mais uma vez, que coisa, Como a tristeza nos deixa cego. A tristeza vai tirando de nós a alegria, vai tirando de nós o brilho do nosso olhar, a vontade da gente viver, que a gente não consegue nem reconhecer aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Jesus, ele parou, ele caminhou com os discípulos, conversou com os discípulos, explicou as Escrituras para os discípulos, mas eles estavam tão tristes, que eles estavam como que cegos. Olha só o que a tristeza faz com o ser humano. Mas olha só que bonito também, quando Jesus, ele finge, que vai adiante, os discípulos falam: olha, moço, tá tarde, viu? Diz que tem ladrões por aqui, tá bem complicado, posa com a gente viu que você é uma pessoa do bem, Fica com a gente porque é perigoso, amanhã cedo você vai, tá bom? É perigoso você ir, fica aqui. E aí Jesus ficou com eles, sentou na mesa, fez a bênção. Nesse momento, as escamas dos olhos caíram e eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu. Amados, nós temos que tomar muito cuidado também, sabe por quê? Porque na nossa vida é assim, Jesus, ele está sempre em movimento, ele está sempre passando, e se você cochilar, ele passa, e você perde a graça. Então vamos abrir os olhos, para que Jesus possa chegar na nossa vida e permanecer tremendo.